Aleluia. Glória a Deus. Com muita alegria, um privilégio, uma responsabilidade estar aqui no altar para ser boca de Deus e trazer aquilo que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração durante esses dias, me adaptando a uma nova rotina, uma nova realidade, agora de ser papai, mas não deixando de me colocar à disposição para ser um ministro de boas novas para a amada igreja. Para você que está aqui nessa noite, Deus tem novidade para você. Deus vai derramar na sua vida algo novo, algo poderoso, da qual nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração daqueles que amam ao Senhor. Deus tem preparado e vai fazer hoje algo extraordinário na sua vida, na sua casa e na sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amados, para você que trouxe a palavra, abra no livro de 2 Reis. Aleluia. Glorifica o santo nome do Senhor. A glória que você libera, abre a sua boca para glorificar. Deus derrama chuva de bênçãos. Essa glória que sobe é a glória que desce. Aleluia. Deus. Glória a Deus. Aleluia. Livro de 2 Reis, capítulo 18. Santo, santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Ele se faz presente neste lugar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Louvado seja o teu santo nome. Glória a Deus. Livro de 2 Reis, capítulo 18. Aleluia. Todos acharam? Quem não achou, quem não trouxe a palavra, pode acompanhar ali na televisão, no telão, ou pega uma carona com o irmão do lado. Mas preste atenção, preste muita atenção, em nome de Jesus. Não deixe o inimigo roubar a sua bênção, roubar a sua mente, porque o Espírito Santo de Deus vai ministrar algo poderoso na sua vida, e você vai sair daqui diferente, para melhor, para a honra e glória de Deus, da forma como você entrou, em nome de Jesus. A palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 18, diz assim: ora, sucedeu no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Ezequias, o filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Espera aí, meus amados. É que eu perdi aqui contexto. Só um momento. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos fazer o seguinte. Abra no livro de Isaías, capítulo 38, versículo 1. É o mesmo contexto, só que aqui conta a história completa no livro de 2 Reis, da qual eu vou ministrar para vocês. Mas lá em Isaías capítulo 38, versículo 1. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Isaías capítulo 38, versículo 1. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Agora sim. Glória a Deus. Aleluia. Naqueles dias esteve Ezequias enfermo à beira da morte. E Isaías, o profeta, filho de Amós, veio até ele e lhe disse: assim diz o Senhor,
coloca a tua casa em ordem, pois tu morrerás e não viverás. Vou ler de novo. Assim diz o Senhor: coloca a tua casa em ordem, pois tu morrerás e não viverás. Então Ezequias virou sua face em direção ao muro e orou ao Senhor e disse: lembre-se agora, ó Senhor, eu te suplico, como eu tenho andado perante a ti em verdade e com um perfeito coração, e tenho feito o que é bom aos teus olhos. E Ezequias chorou profundamente. Ah, meu Deus, aleluia. Então veio novamente a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias, portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai: eu tenho ouvido a tua oração e tenho visto as tuas lágrimas. Eis que eu acrescentarei aos teus dias 15 anos, e eu te livrarei e a esta cidade da mão do rei da Síria, e eu defenderei esta cidade. Isto será um sinal para ti, proveniente do Senhor, que o Senhor fará esta coisa que ele tem falado. Eis que eu trarei novamente a sombra dos graus, os quais estão declinados no relógio de sol de Acás, 10 graus para trás. Então o sol retrocedeu 10 graus, os quais ele havia declinado. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Pode fechar a sua Bíblia, feche também os teus olhos. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por mais esse dia, essa rica oportunidade de estarmos aqui na sua casa. Esse não é outro lugar senão casa do Senhor, casa de oração, onde o teu Espírito Santo habita e está aqui entre nós. Senhor, não as minhas palavras, mas as tuas palavras. Espírito Santo de Deus, derrame sobre nós a tua porção, em o nome de Jesus, amém. Tome o seu assento, glorificando a Deus, aleluia. Hoje a palavra de Deus para a sua vida, para a minha vida é: coloca a tua casa em ordem. Você quer ver as bênçãos se manifestar? Você quer ver o milagre acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família? Primeiro você deve colocar a sua casa em ordem. Fazendo um breve prelúdio, uma breve explicação, Ezequias, o rei de Israel daquele tempo, ele foi um rei que sucedeu o seu pai, o rei Acás. E quando o seu pai, o rei Acás, ele estava no governo, ele foi um rei ímpio, foi um rei que não servia a Deus, era um rei que não era temente a Deus. E todas as práticas erradas que um rei que não é temente a Deus poderia fazer, esse rei Acás, ele assim o fez. Mas sucedeu, assumiu agora o teu filho, o rei Ezequias. E o rei Ezequias, ele foi diferente que o teu pai. Ele foi um rei temente a Deus. Ele foi um rei que foi obediente a Deus. Uma das obras que ele fez, que foi agradável aos olhos do Senhor, foi restaurar o altar. O povo estava num período de idolatria, servindo, adorando aos outros ídolos. E o rei Ezequias, ele eliminou esses ídolos, porque só existe um único Deus a ser adorado, o único Deus a qual nós devemos servir e adorar e engrandecer e bendizer o santo nome do Senhor. E esse Deus é soberano, e ele está aqui hoje na presença do Espírito Santo para dizer: coloca a tua casa em ordem. Aleluia. E o rei Ezequias, meus amados, ele restaurou a santificação do templo. Não havia mais culto no templo. Imagine um templo como esse, onde havia adoração, eles prestavam culto. E naquela época não havia mais, porque o rei que antecedeu ele, o seu pai, havia paralisado, destituído.
E o rei Ezequias, ele volta com essa prática, ele levanta novamente os levitas. Os levitas não são aqueles apenas que tocam, louvam, mas são os mantenedores da casa de Deus. Você é um mantenedor da casa de Deus. Não necessariamente você precisa aqui estar no altar, ou aqui pegando um microfone na mão, para pregar, para louvar. Você fazendo parte do corpo de Deus, você está sendo mantenedor desta casa, em nome de Jesus. E o rei Ezequias, ele restaura esse culto, essa santificação. Aleluia, Jesus. Tudo para a honra e glória do santo nome do Senhor. E o seu reinado foi bom. O reinado foi bom. E além de muitas destas coisas, muitas outras coisas, ele teve como perante a Deus práticas de obediência, em temor. E amados, passou-se o tempo, o rei Ezequias, ele foi acometido de uma doença. Ele foi acometido de uma úlcera. Os teus estudiosos de hoje vão dizer que era uma espécie de tumor, de câncer no estômago, nessa região do abdômen. E para quem teve, para quem conhece quem teve, ou você já ouviu a história de alguém que teve esse tipo de enfermidade, é uma enfermidade que debilita, que limita, que aos poucos vai matando a pessoa que assim é acometida por ela. E o rei Ezequias, ele já não tinha mais o mesmo vigor, ele já não servia com a mesma intensidade. E não o bastante, o rei da Síria, Senaqueribe, ele queria dominar aquele povo, conquistar aquela nação. Então ele estava doente, acometido de uma doença, de uma enfermidade, e sendo perseguido pelos seus inimigos. Eu não sei como foi que você entrou aqui nessa noite, acometido de uma enfermidade, de uma doença, com algum problema dentro da sua casa, dentro da sua família, alguma adversidade, luta, todos nós passamos. Mas eu tenho algo de Deus para falar para você aqui nessa noite. Deus vai operar o milagre na sua vida. Deus vai operar o milagre na sua vida. Você que veio aqui nessa noite com o teu coração aberto para receber da parte do Senhor, hoje Deus está mandando te dizer: Ele vai operar o milagre na sua vida. Aleluia! Pode aplaudir, porque é o Senhor quem manda te dizer: Ele vai fazer! Ele vai fazer! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Mas para isso há uma palavra. Coloque a tua casa em ordem. Glória a Deus! Aleluia, meus amados, Espírito Santo de Deus. Me ajuda, Senhor. Todo mundo gosta, todo mundo doa. Ah, Jesus, me ajuda, Senhor, a entregar o que está aqui para vocês. Chega mais, chega mais. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amados, a palavra vai dizer que o profeta, ele vai até Ezequias. Meu Deus, é muita unção. A interferência do canal do bar tá pegando aqui, ó. Deus é mais, aleluia. Sangue de Jesus tem poder. Deus é mais, aleluia. Glória a Deus. Esse bar aqui ainda vai se tornar uma congregação aqui, uma extensão do lugar forte. Vai ser um lugar fortinho já já, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. O inimigo, ele tenta de todas as formas causar interferências, mas Deus está aqui neste lugar e Ele é maior. E Ele não vai roubar a minha bênção e a sua bênção, não. Nós vamos sair daqui mais do que vencedores em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia. E Deus fala para o profeta: vai até Ezequias e dá esta palavra da qual eu coloquei no teu coração, entrega para ele. E ele vai e ele diz: coloca a tua casa em ordem, pois tu morrerás e não viverás. Ah, meu Deus, como a gente gosta de ouvir dos profetas, dos pastores, das pessoas, palavras de bênção, de vida, de milagres, de vitória, de conquistas. É muito difícil a gente ouvir uma palavra dura como essa, mas a palavra de Deus, ela se torna um decreto quando ela é estabelecida nas nossas vidas. E o Deus que é capaz de mudar o meu cenário, a minha realidade, o seu cenário, a sua realidade, Ele vai operar através da minha e da sua necessidade, da minha e da sua luta que você está passando. É através desse momento que Deus vai operar o milagre. Não tem como você viver milagre se você não está passando por uma situação da qual é só o milagre que vai acontecer, precisa acontecer, meus amados. E se você veio aqui nessa noite precisando de um milagre, o dono do milagre está aqui, e Ele está disposto a derramar e te dar esse milagre que você está precisando. Mas primeiro coloca a tua casa em ordem. A casa aqui, meus amados, não é o templo físico. Colocar o sofá aqui mais perto da parede, mudar a geladeira de um lugar, trocar a cortina, deixar mais limpo o ambiente, apesar de que isso é bom. Mas colocar a casa em ordem significa colocar a minha vida em ordem, significa colocar a minha família em ordem, e acima de tudo, em primeiro lugar, o meu coração. E é aqui que eu quero começar a pregar. Aleluia, glória a Deus. Amados, para Deus fazer aquilo que está em nossa volta mudar, melhorar, primeiro Ele quer mudar aqui dentro. Ele começa aqui dentro. É primeiro de dentro para fora. Em mim, através de mim. Em você, através de você. Primeiro Ele vai arrumar, consertar, limpar, purificar, libertar, restaurar e transformar o seu coração. Essa é a primeira casa que Deus quer que você coloque em ordem. E você, meus amados, aleluia, Jesus. Eu quero te dar alguns exemplos aqui na Bíblia de que casas desarrumadas, casas em desordem, sofrem consequências terríveis. E uma delas, essa passagem que você já conhece, que é a do filho pródigo. Todos nós já conhecemos, ou em algum momento já ouvimos falar. A casa do filho pródigo estava em uma desordem espiritual, antes dele sair de casa. Nós ouvimos essa parábola, essa história, de que um filho, existia um pai, 2 filhos, eles viviam na mesma casa, era uma casa abençoada, uma casa próspera, tinham servos, eles eram abastados, aparentemente estava tudo bem, mas em um filho, o filho mais jovem, aqui dentro, a casa dele, o seu coração estava em desordem. Eu não sei se aquele pai não teve a atenção de ver e perceber que aquele filho não estava bem, se o irmão mais velho não estava também nem um pouco preocupado, mas dentro daquele filho havia uma desordem. Dentro do coração daquele filho havia uma desordem. Tanto que ele chega para o seu pai e fala: dai-me o que é meu, dai-me a minha parte das heranças, daquilo que eu tenho direito. Aquele pai que provavelmente queria dar e iria ensinar uma lição ao seu filho, assim o faz. E aquele filho, ele retira-se da presença do teu pai, da casa e da presença. Aqui tem uma chave, meus amigos. Estar na casa do pai, você pode estar na tua presença física, mas estar na presença do pai é somente com o teu coração. Você pode estar aqui hoje, aqui com o seu corpo,
a matéria, o físico, aqui na casa do teu pai. Mas e o teu coração, aonde ele está? Está preocupado com os problemas lá fora? Com um boleto para pagar? Com algum familiar, algum amigo, alguma dificuldade? Aonde está o teu coração? Aonde está a tua mente? Estar fisicamente na casa do pai é diferente de estar com o teu coração na presença do pai. Aquele jovem, ele estava fisicamente na casa de seu pai, mas o coração dele estava distante, estava longe. E sabe o que acontece, meus amados? Muitas vezes o nosso corpo, a nossa vida vai em direção aonde o nosso coração está. Se o seu coração não estiver ligado em Deus, você estando aqui vai achar tudo ruim, vai achar que a pregação não está boa, vai julgar aqui o ministério de louvor, vai achar que o culto está frio, sendo que é o teu coração o primeiro que precisa ser colocado em ordem. Assim diz o Senhor. Ah, meus amados, minhas amadas, estar presente aqui no seu corpo físico é diferente de estar com o teu coração. Se desapegue, se abstraia de tudo aquilo que está lá fora. Conecte seu coração no eterno, porque aonde a presença de Deus está, nada falta. Aonde a presença de Deus está, tudo muda para melhor. Aonde a presença de Deus está, a tristeza pula de alegria. Aonde a presença de Deus está, a doença vira cura. Aonde a presença de Deus está, o milagre acontece. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. E aquele jovem, ele sai da presença do seu pai, não só da casa, mas da presença. E o decorrer da história você já conhece. Ele gasta tudo, perde tudo, fica sem nada, sem ninguém, ao ponto de morar, coabitar com os porcos, com a sujeira, com a lama. É isso que acontece com aquele que sai da presença do pai. Você pode até sair da casa, mas não saia da presença, porque quem habita na presença volta para casa. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E aquele filho, aquele jovem, ele cai em si. Opa, o coração que antes estava distante do pai, agora volta a se conectar com a presença do pai. Ele lembra: na casa de meu pai não faltava nada, eu tinha tudo. Na casa de meu pai eu me alimentava bem, eu tinha roupa limpa, eu tinha um calçado, eu não tinha problemas, eu tinha tudo. Eu vou voltar para a casa do meu pai, porque mesmo que ele me aceite como um dos seus empregados, eu vou estar na presença do meu pai. Aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia. E quando o coração desse jovem é colocado em ordem, porque antes estava em desordem, agora ele coloca em ordem, em alinhamento com a vontade do teu pai, o teu pai, ele volta para a casa do seu pai, aleluia, e ele é recebido com abraço, com honrarias, com um anel, com calçado novo, com vestes limpas. Porque aquele que coloca a tua casa, o teu coração no lugar, volta a habitar na presença do Pai. Você é bem-vindo na casa do teu Pai, mas acima de tudo você é bem-vindo na presença do teu Pai. Amados, isso é tão poderoso, porque eu nessa história eu vivi isso na íntegra, na sua totalidade. Eu fui um filho pródigo. Dentro da casa do meu pai eu tinha tudo, eu vivia bem, mas eu escolhi viver no mundo. Eu escolhi viver as coisas erradas desse mundo. Eu escolhi viver as drogas, a promiscuidade, a prostituição. Eu escolhi viver e permanecer nisso, porque o meu coração estava em desordem,
estava distante da presença do meu Pai. Ah, meus amados, mas graças a Deus, aleluia, graças ao Espírito Santo de Deus, que é maravilhoso, é perdoador, é misericordioso. Quando eu caí em mim e decidi colocar o meu coração, a minha casa em ordem, Deus restaurou a minha saúde, Deus restaurou as minhas finanças, Deus me deu uma família linda, uma esposa, um filho, restaurou meu ministério. Porque quando você coloca a tua casa em ordem, o milagre acontece. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia, aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Amados, outro exemplo na Bíblia, quando você encontra a casa em desordem, consequências terríveis acontecem. Essa passagem, nesse caso, é exclusivamente aos pais, a figura paterna do homem. Mas na ausência do pai, se você é só a mãe, ou só tem a sua mãe, ou algum responsável, vamos colocar dessa forma, que cuida de você, ou você é essa pessoa responsável pelo teu lar, pega essa palavra com toda a força, para que na tua casa não aconteça o que aconteceu aqui, e você viva a prosperidade que Deus tem tanto para te derramar, em nome de Jesus. A história de Ló. Ele escolheu viver em Sodoma. Ele escolheu viver numa cidade onde havia práticas terríveis, imundas. E não adianta, meus amados, você ser luz, compactuar com as trevas. Você ser sal e compactuar com as imundícies desse mundo. Tanto que quando Deus decidiu destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, obviamente por causa de Abraão, Deus ia livrar a família de Ló. Mas eu quero que você entenda que o lar, a casa de Ló, era uma casa desestruturada por falta desta paternidade, desse discernimento. Quando Deus tira você de uma situação e coloca você numa outra situação, tira você de uma realidade, insere você numa outra realidade, tira você daquela vida imunda, daquela vida triste, daquela vida pacata, daquela vida sem a presença de Deus, e coloca numa vida onde, mesmo com as lutas, adversidades, você tem a presença de Deus. Você é mais do que vencedor, porque você está agora caminhando na presença de Deus. Não é mais para você olhar para trás. Deus tirou você de um mundo, de uma vida, de uma situação, para que você agora continue marchando, continue marchando, continue marchando, e não olhe mais para trás. Aquela família estava tão desestruturada, aquele lar estava tão em desordem, que a mulher de Ló, ela olha para trás e vê a cidade sendo destruída, e imediatamente ela se torna estátua de sal. Ou seja, eles saíram de Sodoma, mas a Sodoma ainda permaneceu dentro da sua casa. O que eu quero dizer para você aqui nessa noite: não olhe mais para trás, não sinta saudade do Egito. O que Deus está fazendo aqui na sua vida, na sua casa e na sua família hoje, é algo para você glorificar o santo nome do Senhor. Se você entrou aqui numa situação difícil, complicada, ao ponto de falar: Senhor, eu não aguento mais, eu preciso de um milagre, hoje Deus está bradando na sua vida: vai acontecer, mas coloca a tua casa em ordem e não olha para trás. Eis que estou fazendo uma coisa nova, eis que eu estou fazendo uma coisa nova, e você vai viver o novo de Deus, em nome de Jesus. Você vai viver o nome de Deus, você vai viver o novo de Deus, você vai viver o novo de Deus. Aleluia,
Glória a Deus. Eu já estou encerrando. Aleluia. E mais um exemplo aqui para nós entendermos como é importante nós termos a nossa casa em ordem. Davi, todos nós conhecemos a história do rei Davi. O homem que derrubou gigantes, o homem que destituiu reis. Mas Davi, ele era também um homem cheio de complexos, cheio de problemas dentro da sua própria casa. E Davi, ele se omite, ele negligencia esse acontecimento. Ele finge que não aconteceu nada. Apesar do coração dele ser um homem segundo o coração de Deus, ele tinha suas falhas, ele tinha as suas fraquezas, assim como eu e você. Mas o que nós podemos aprender nessa lição? O Absalão, que é um outro filho, ele se revolta pela falta de posicionamento do teu pai, e ele vai agora nos portões da cidade, roubando corações, falando para as pessoas que estão fragilizadas, vulneráveis, que o reino está assim, por falta de um posicionamento do rei. E vai lançando pensamentos, lançando ideias nas pessoas, para que aquelas pessoas pudessem segui-lo como um novo rei. Eu vou resumir para você, para não ficar muito longo, extenso. Mas amados, por falta do posicionamento do pai, do rei Davi, houve uma rebeldia, houve uma rebelião dentro da sua própria casa. O que o Espírito Santo de Deus quer trazer aqui para nós nessa noite? O que está acontecendo lá dentro da sua casa? Você sabe o que acontece de fato quando os teus filhos estão sozinhos no quarto? Você sabe de fato o que acontece lá dentro da sua casa? As pessoas que você recebe? O que você está fazendo quando ninguém te vê? O que está acontecendo dentro da sua casa? Você tem tempo com seus familiares de oração? Tempos de busca, de intercessão, de leitura da palavra? Ou fica distraído o tempo todo com isso, com aquilo, preocupado com A, com B, com C, e não presta atenção naquilo que está acontecendo dentro da tua própria casa? Nós estamos vivendo um tempo difícil, uma era tecnológica. Lá nas escolas, eles querem ensinar ideologia de gênero, querem implicar e imputar goela abaixo que o teu filho não é teu filho, é ele quem manda nele mesmo, é ele quem decide por ele mesmo. E hoje, meus amados, o Espírito Santo de Deus está trazendo um alerta para nós. Coloca a tua casa em ordem. Pode ser que você veio aqui nessa noite e tem algum familiar lá que não é convertido. Pode ser que você veio aqui nessa noite e tem alguém que está longe dos caminhos do Senhor. Mas como boca de Deus, profeta do Senhor, eu venho dizer: coloca a tua casa em ordem. Não desista. Não desista dessa pessoa que está precisando das tuas orações. Eu sou resposta de oração. Por muito tempo, por muitos anos, eu vivi longe dos caminhos, mas pelo posicionamento da minha mãe, do meu pai, da minha família, em não ter desistido de mim, hoje eu estou aqui, meus amados. Hoje eu estou de pé, porque é Deus quem nos sustenta. Mas coloca a tua casa em ordem. É você quem é levantado hoje para ser um general, um sacerdote, um soldado da sua casa. Não permita que pessoas, más influências, chegam dentro da sua casa. Não permita que o teu filho, ele responda a você, seja mal educado a você. Não permita que o inimigo entre dentro da tua casa para trazer divisão, confusão, discórdia, mentira. Coloca a tua casa em ordem, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E para encerrar, meus amados, aleluia, aquele que, quando você coloca a tua casa em ordem, Deus muda decretos. Ao receber aquela palavra,
O rei Ezequias, ele não murmurou, ele não reclamou, ele não chamou os teus servos, ele orou ao Senhor. E é assim que Deus espera que nós nos comportemos. Ao passar por situações difíceis, por lutas, por provas, por adversidades, não vamos abrir a nossa boca para murmurar, para reclamar, não abrir a nossa boca para questionar, mas abrir a nossa boca para louvar o santo nome do Senhor, para adorar aquele que é o único digno e merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Porque Deus espera um posicionamento nosso como verdadeiros filhos de Deus. E quando o rei Ezequias orou ao Senhor, ele disse essas palavras: Senhor, eu te suplico, como eu tenho andado perante ti em verdade e com um perfeito coração, e tenho feito o que é bom aos teus olhos. Vocês têm feito o que é bom aos olhos do Senhor? Você está andando em retidão, em consagração, em obediência? Porque quando o rei, ele ora dessa maneira ao Senhor, Deus precisa se lembrar de alguma coisa aqui. A palavra dele não diz que toda obra que ele começou, ele é fiel para cumprir. A palavra de Deus não vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ah, meus amados, a nossa oração, a nossa comunicação com Deus não serve só para lembrar a Deus daquilo que nós estamos fazendo, ou de como nós estamos comportando, mas serve para nós fazermos essa autoanálise. Como eu estou caminhando diante do Senhor? Será que eu estou vivendo uma vida em obediência, em retidão? Será que eu estou vivendo uma vida que realmente agrada ao Senhor? E quando você está vivendo esta vida, Deus fala assim para você: eu tenho ouvido a tua oração e tenho visto as tuas lágrimas. Eis que eu acrescentarei aos teus dias 15, 30, 60, 100, 1000 anos. Aleluia! E eu te livrarei. Eu livrarei a tua casa. Eu livrarei a tua família dos teus inimigos. E eu te defenderei. Ei, que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei qual é a casa que você precisa colocar em ordem. Se é o teu coração em primeiro lugar, se é o teu emocional, se você anda ansioso, depressivo, angustiado, desesperado, se são as tuas finanças, que está totalmente desregulada, você está com dívidas e dívidas e dívidas e dívidas, se é lá dentro da sua família, alguém que está desviado, tendo práticas demoníacas, imundas. Eu não sei se é o seu ministério. Você já não consegue mais também na sua área espiritual orar como você orava antes, jejuar como você jejuava antes. Eu não sei qual é a casa que hoje o Espírito Santo de Deus está te fazendo lembrar para ser colocada em ordem. Mas hoje esse convite vai mudar o decreto de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. E o Espírito Santo de Deus vai te guiar, e vai te ajudar, e vai te libertar, e vai te instruir, e vai te orientar, e vai te levantar, e vai te restaurar, e vai te renovar, e vai transformar esse cenário, o qual você está vivendo hoje, para uma vida de milagre, uma vida de bênçãos, uma vida de vitória, na presença do Senhor. Aleluia! Louvado seja o santo nome do Senhor.